enquanto nós vamos meditar na palavra de Deus essa noite. Graças a Deus, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler na epístola de Tiago, depois de Hebreus vem Tiago. Tiago capítulo 2, verso de número 23. Só vamos ler um verso essa noite, graças a Deus. A todos que nos visitam, são muito bem-vindos em nome de Jesus. Tiago capítulo 2, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vou ler novamente. Tiago 2:23, e cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Gostaria de colocar a vida da Emily, uma amiga do Luiz Fernando, está numa situação muito complicada de saúde, mas o Senhor é poderoso para curar, para libertar e transformar. Vamos colocar a vida dela em oração esta noite, e todos os demais irmãos que estão aqui, que têm alguma dificuldade de saúde, têm um pedido a fazer. Este é o momento em que você pode colocar na presença do Senhor este pedido e orar. Os demais que acompanham também pela internet, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus amado, nós te louvamos, Senhor, graças te damos por tua palavra maravilhosa. Tua palavra é viva e eficaz, poderosa, transformadora. Tua palavra faz a diferença em nossa vida. A tua palavra liberta, Senhor. A tua palavra é viva, eficaz, ó Deus. Senhor, queremos colocar a vida da Emily em tuas mãos, ó Pai. Tu és o Deus poderoso que pode curar, que pode libertar. Não importa a doença, não importa se a medicina, ó Deus, não tem mais o que fazer. Nós cremos no Senhor, e para ti tudo é possível, porque tu és o Deus do impossível. O Senhor faz aquilo que lhe apraz, e colocamos a vida da Emily nas tuas mãos. Pedimos, Senhor, que o Senhor toque sobre a vida dela, que o poder do teu Espírito Santo possa alcançar aquele coração, que a cura de Jesus possa entrar naquela vida. Nós sabemos que o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores, o nosso castigo. O Senhor tomou sobre si o nosso pecado. O Senhor levou as nossas enfermidades. Por isso, ó Deus, colocamos a vida de todos os enfermos nas tuas mãos. Oramos pela vida também do Tiago, Senhor, do Rafael, Senhor, ó Deus, filho do Dr. Antônio Carlos. Estende as tuas mãos sobre ele onde estiver, ó Deus. Senhor, possa tocar na vida dele, curar, transformar. Os demais irmãos que colocam as suas enfermidades agora nas tuas mãos, Jesus. O Senhor é poderoso para curar. O Senhor já curou e cura infinitas vezes, porque tu és Senhor, Senhor da saúde, da vida, da salvação, ó Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor alcance a cada coração que está aqui esta noite, alcance aqueles que nos ouvem pela internet, Senhor. Cremos na tua palavra, cremos no poder do teu Espírito Santo para curar, para salvar, para libertar, para transformar, Senhor, e pedimos em nome de Jesus que com
com o teu poder, o Senhor toque em todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que estão nos acompanhando aqui presencialmente pela internet, aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, que tua seja a glória, teu é o louvor para todos sempre. Nós descansamos no Senhor, cremos na tua palavra, cremos no poder do teu Espírito Santo, cremos no sangue de Cristo purificador, que nos purifica de todo o pecado, que nos dá vida eterna, que nos dá salvação. Ó Senhor Jesus, tu que morreste na cruz para nos salvar, mas que ressuscitaste também ao terceiro dia, é a ti que rendemos louvor, honra, adoração esta noite. É diante de ti que dobramos os nossos joelhos, o nosso coração, a nossa vida, nos rendemos ao Senhor com adoração esta noite e pedimos a manifestação do poder do teu Espírito Santo sobre nós, sobre a tua igreja, enchendo corações, quebrando corações, transformando vidas esta noite, curando, libertando, salvando. O Senhor é poderoso e pelo teu Espírito podes atuar em cada coração. Nós cremos na unção do Senhor sobre a nossa vida, ó Deus, e pedimos que pela tua palavra o Senhor venha falar aos nossos corações esta noite, o Senhor venha transformar as vidas, o Senhor venha mudar as realidades de cada vida que está aqui esta noite, que todos possam ser tocados pelo poder do Senhor e transformados. Nós cremos, não cremos num Cristo morto, não cremos num Cristo pendurado em uma cruz, cremos num Cristo que está vivo, que está sentado à destra do Pai e que intercede por nós. Cremos no Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cremos no Pai Salvador, Senhor da vida, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo. É a ti, Senhor Trino Deus, é a ti, somente a ti, que nos rendemos, que adoramos, que louvamos e que bendizemos o teu nome, e que tudo seja esta noite para a honra, para a glória e para o louvor somente do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, aleluia. Abraão foi chamado amigo de Deus. Eu já vi amigo de presidentes, você talvez conheça amigo de imperadores, talvez você já tenha visto amigos de homens importantes da sociedade, talvez você mesmo seja amigo de alguém influente no meio social, talvez você já tenha visto amigos de amigos e de muitos amigos. Mas essa noite, algo que me intriga é que um homem foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Nas Escrituras nós não vemos esse título dado claramente a mais ninguém no Antigo Testamento. Só Abraão foi chamado amigo de Deus. Muitos homens foram usados por Deus poderosamente, tiveram influência na cultura e na religião judaica, escreveram textos da Bíblia Sagrada, mas só Abraão foi chamado amigo de Deus. Interessante. Você gostaria de ser chamado amigo de Deus? Talvez você possa ser meu amigo, e isso é muito maravilhoso, eu ter você como amigo, mas muito mais importante do que você ser meu amigo, é você ser amigo de Deus. Jesus disse em João capítulo 15, verso 15 aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. É interessante porque Jesus chama seus discípulos de amigos. Eles começaram como discípulos e servos,
Mas chega um momento na vida deles em que Cristo diz aos discípulos: vocês agora não são mais chamados simplesmente de servos, vocês são chamados meus amigos. Meus amigos. Todo aquele que cumpre a vontade de Deus, este é amigo de Deus a partir da cruz. Amigo de Deus. Irmãos, a vida cristã constitui-se em sermos amigos de Deus. Talvez a gente fale muito sobre a vida cristã e diga: olha, eu sou um cristão. Você conhece alguém que é cristão? Você está no meio do povo cristão? Mas hoje eu gostaria de olhar para Abraão, este amigo de Deus, para a vida de Abraão, e baseado na vida de Abraão, traçar alguns princípios da vida cristã que todos nós precisamos viver. E por que a vida de Abraão? Porque Abraão foi o único homem do Antigo Testamento chamado amigo de Deus. E quando Jesus estava estabelecendo a sua igreja com os seus discípulos, ele diz aos discípulos: vos chamo amigos. Então eu gostaria de pensar do Antigo Testamento, da história de Abraão, alguns princípios da vida cristã, princípios esses que todos nós precisamos viver, porque a vida cristã não é uma vida de regras. Larry Crabb, um escritor conhecido nos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Chega de Regras. No Antigo Testamento havia muitas regras, mas o Antigo Testamento estava preparando o povo para a chegada de Jesus. Então os judeus, principalmente Maimônides, que foi um rabino, um judeu médico, que viveu alguns anos atrás, Maimônides escreveu ou pensou 613 regras da Bíblia hebraica, 613 regras que os judeus deveriam cumprir. Ele contou as leis de Moisés e chegou a 613 regras. Os judeus talvez ainda estão preocupados em guardar regras, e guardam regras todos aqueles que são aprisionados por uma religião. Mas Jesus não veio trazer regras para nós, Jesus veio trazer princípios de vida. O Antigo Testamento, em todas as suas regras, haviam princípios de vida que são eternos. As regras são temporárias, mas os princípios de vida são eternos. E Jesus veio estabelecer princípios eternos da vida cristã para todos nós. Então, antes de Moisés vir com a lei, nós temos Abraão. Abraão viveu alguns princípios de vida, princípios esses que são aplicáveis a todas as pessoas que querem viver uma vida com Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então eu gostaria de me basear nestes princípios esta noite. Eu não sei se vou dar conta de toda a mensagem esta noite, ou se vou fazê-la pausada, a primeira parte hoje, e a segunda parte, se Deus permitir, domingo que vem. Então você que veio hoje, deve vir domingo que vem, se eu não acabar, e se eu acabar, também deve vir, porque haverá outra mensagem, se Deus quiser, para domingo que vem. Mas eu gostaria então de olhar para alguns princípios. Quais são os princípios da vida cristã que você e eu precisamos viver? Quais são? Baseados na vida de Abraão. E eu quero começar dizendo que o primeiro princípio de uma vida cristã que todos nós precisamos ter é responder afirmativamente ao chamado de Deus. Este é o primeiro princípio. Devemos responder afirmativamente ao chamado de Deus. Nós vemos isso na vida de Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 1. Porque Abraão vivia em Ur dos Caldeus, e depois seu pai Terá mudou e o levou para uma outra região.
E ele estava ali, depois seu pai morreu, e então Abraão está naquela condição, naquele mesmo lugar que o seu pai o deixou, e Deus aparece para Abraão, e diz o verso 1 de Gênesis capítulo 12, ora o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Esse foi o chamado de Deus para a vida de Abraão. Não diz que Abraão conhecia Deus antes disso, só diz isso, que Abraão estava ali e de repente Deus apareceu para ele e Deus diz, sai-te da tua terra e da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse é um chamado intrigante. Um homem está bem estabelecido numa terra, o homem está ali, naquela época vocês sabem como era, eles dependiam basicamente da agricultura, do pastoreio, eles estavam ali, Abraão devia estar muito bem estabelecido na sua terra, com a sua família, seus familiares, sua casa, seus parentes, estava vivendo, talvez ele imaginou, aqui eu vou passar o meu tempo todo, vou ser sepultado por aqui, mas aí de repente Deus aparece a ele e diz, saia daí, vá para uma terra, ele não diz nem que terra era, ele só diz, vai para uma terra que eu vou te mostrar, sai da terra, sai da casa do teu pai, sai da sua família, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e Abraão então imediatamente arruma as malas e sai da sua terra, sem saber para onde ia, para uma terra que Deus iria mostrar para ele. Ora, esse texto nos mostra que é preciso ter uma resposta sempre ao chamado de Deus. Deus chamou Abraão, mas Deus não chama só Abraão, Deus chama todos nós. Deus fala conosco. Não fala conosco talvez em voz audível, não fala com você talvez lá no seu quarto dizendo, fulano saia daqui, não é isso que Deus talvez vai fazer, mas Ele fala na sua palavra. E assim como Abraão, nós precisamos responder afirmativamente ao chamado de Deus. Nós precisamos sair de onde? Sair da nossa identidade para uma nova identidade, porque Abraão estava ali diante da sua parentela, casa, fala de identidade, fala de vida, ele precisava sair daquela vida e ir para uma outra vida, porque a vida que ele levava não era aquilo que Deus queria para ele. Deus queria que ele saísse daquela vida, que ele abandonasse a velha vida, abandonasse a antiga história que ele tinha construído até então, para construir uma nova história. Deus queria que ele saísse da sua vida para uma nova vida, e esse é realmente o nosso chamado. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Agora, para nascer de novo, você precisa morrer para a velha vida, porque a gente nasce como seres humanos, nós nascemos dentro de uma família, nós nascemos dentro de uma casa, nós somos estruturados pelos nossos pais, bem ou mal, de um jeito ou de outro, nós recebemos informações dentro da nossa família, mas o texto bíblico diz que nós já nascemos distantes de Deus, porque o pecado entrou no mundo, e quando o pecado entrou no mundo, ele separou o homem de Deus, nós já nascemos separados de Deus, e por isso o apóstolo Paulo diz que nós nascemos mortos em nossos próprios pecados, já nascemos assim, e temos a nossa forma de pensar, e vamos desenvolvendo uma certa estrutura mental na nossa vida, vamos desenvolvendo desejos, pensamentos, atitudes, mas um dia a gente precisa se encontrar com Jesus, e quando a gente se encontra com Jesus, há um chamado de Jesus para nós, e o chamado de Jesus para nós é, saia da sua identidade, morra para a sua antiga identidade que está contaminada, que já nasceu longe de Deus, para nascer de novo, para uma nova identidade, para uma nova vida. Isso a gente chama de conversão. Conversão é quando uma pessoa está indo num caminho, está vivendo a sua própria vida,
está vivendo nos seus pecados, está vivendo nas suas luxúrias, está vivendo na sua mentalidade errada, ela está indo e de repente ela encontra com Jesus e ela converte-se a Cristo, ou seja, ela muda o seu ser, muda a sua estrutura, muda o seu pensamento, muda o seu coração. Antes ela vivia para si mesmo, agora ela começa a viver para Deus. Antes ela vivia em busca de dinheiro, agora ela começa a buscar a presença do Espírito Santo. Antes ela era egoísta, agora ela começa a ser amorosa. Antes ela tinha um monte de rancor, agora ela começa a ser perdoadora. Antes ela carregava amarguras, angústias, tristezas no coração, por um passado, seja ele qual foi, ela carregava essas tristezas, mas quando ela encontrou Jesus, o texto bíblico diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então a alegria começa a fazer parte da vida dela. Antes ela não tinha paciência com o marido, não tinha paciência com a esposa, não tinha paciência com os filhos, não tinha paciência com os empregados, não tinha paciência com as pessoas da rua, mas agora ela encontrou Jesus e o Espírito Santo começou a produzir a paciência no coração dela. Antes ela amava só a si mesma e a sua família, mas agora ela encontrou Jesus e começa a amar as pessoas, amar até os seus inimigos. É o que Jesus nos ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Ela começa a fazer essas coisas. É impossível alguém amar o seu inimigo. Eu digo, não é impossível. É impossível um homem natural amar o seu inimigo, mas quando você encontra com Jesus, você é transformado numa nova criatura, e o amor de Deus começa a entrar na sua alma, e você é capaz de amar até o ser mais desprezível nessa terra. Você é capaz de amar os seus inimigos. Aleluia. Conversão é mudança. Quem tem que mudar? Todos nós. Não é só o bêbado, o drogado, a prostituta, o ladrão, o assassino que precisa mudar. Somos todos nós, porque todos nós nascemos distantes de Deus. Todos nós temos pecado, seja de uma forma ou de outra. Então todos nós precisamos de que Cristo entre na nossa vida, e Ele vem para mudar a nossa realidade pessoal. Quando eu olho para mim mesmo, eu digo, eu não tenho pecado, eu estou dizendo que eu estou enganado, porque na realidade a palavra de Deus diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer, porque todos pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, vocês são os principais. Cristo veio para salvar a todos nós, aleluia, e nos dar a vida eterna. Isso chama-se conversão. Quando um pecador condenado encontra-se com Cristo e ele é lavado, purificado, santificado pelo sangue de Jesus, e ele adquire uma nova identidade, ele adquire um novo pensamento, um novo estilo de vida. Eu ouvi uma moça falar esses dias, ela tinha sido líder do tráfico aqui em algum lugar de Presidente Prudente, e ela disse assim: eu encontrei Jesus e eu não aceito mais ser chamado por tal nome, porque lá quando ela estava no tráfico, ela tinha um nome no tráfico. Ela disse: eu não aceito mais quando alguém me chama por aquele nome. Eu digo, essa pessoa já morreu, porque agora nasceu uma outra pessoa. Então Cristo faz de mim, de você, uma nova criatura. Não só o traficante, não só o bandido, não só a prostituta, não só o adúltero, mas também o bom pai de família, a boa esposa em casa, o bom filho que está carregado dos seus próprios pecados. Cristo faz de você uma nova criatura. Então o primeiro chamado de Deus para mim e para você é: sai-te da tua terra e da tua parentela. Significa o quê? Deixa morrer a tua identidade antiga. Nós temos pessoas aqui na comunidade que viviam uma vida dissoluta em seus pecados, e quando se converteram a Jesus, alguém disse: mas não é possível que essa pessoa agora já mudou, e ela mudou realmente, foi transformada. Quantas pessoas aqui foram transformadas por Jesus? Quantas tiveram um histórico? Levante a sua mão só para a gente ver quantas pessoas tiveram um histórico transformado por Jesus. Olha aqui, tantas pessoas foram transformadas completamente pelo Senhor.
Antigamente via uma forma de vida, até que Cristo entrou no coração dela. Aleluia! O que a psicologia não pode fazer, Cristo pode fazer. O que a psiquiatria não pode fazer, Cristo pode fazer. O que a filosofia não pode fazer, Cristo pode fazer. Porque todas as ciências humanas são boas, mas elas têm o seu limite, elas batem no teto, porque elas podem arrumar, entre aspas, algum comportamento, mas elas não podem transformar uma vida. O homem consegue arrumar o homem de alguma forma, consegue colocar algum remendo. Quando você pega um carro velho, dizem que, agora não sei se ainda tem essa fala, mas dizem que o Fusca se arruma com um alicate e um arame. Então, você pode encontrar um Fusca 77, de repente, aí só no arame, todo arrumado no arame. O que o homem consegue fazer é pegar o Fusca da sua vida e remendar com algum arame. Coloca um arame aqui, coloca um outro arame lá, mas não fica perfeito, não fica bom igual. Ele até funciona, ele até faz alguma coisa, mas ele está fadado à destruição com o tempo, porque ele não tem a perfeição de ter sido transformado. Agora, Cristo não arruma ninguém. Cristo não arruma ninguém. Cristo transforma uma pessoa totalmente. Pega uma pessoa e faz dela uma nova pessoa. É por isso que quando alguém começa a frequentar uma igreja, começa a ouvir a palavra de Deus, aí de repente a esposa em casa diz, ele mudou, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu que ele mudou? O marido diz, não, mas ela mudou, ela não é mais a mesma pessoa. Será que ela está apaixonada por alguém? Ela mudou agora em casa, vive cantando. Antes ela era amargurada, era irritada, era nervosa. Antes acordava na TPM, tinha TPM 30 dias do mês. Agora ela está diferente, ela acorda feliz, sorrindo. O que aconteceu? Será que ela se apaixonou por alguém? Realmente ela se apaixonou por alguém? Por Cristo Jesus. E Cristo transformou a sua vida, aleluia. Porque Cristo transforma, sai-te da tua terra e da tua parentela. Eu acho que vou ficar só nesse primeiro ponto. É tão interessante, a Bíblia é tão maravilhosa. Eu tenho 7 pontos aqui para falar e eu não consigo sair do primeiro, porque a Bíblia é uma fonte de rios, de águas inesgotáveis. Então sai-te da tua terra. Tem gente que quer servir a Deus e seguir a Deus, mas quer manter a velha identidade. Não tem como. Não tem como. Abraão, se você ficar na tua parentela, se você ficar na casa do teu pai, você vai continuar marcado pela linhagem tua. Você vai continuar marcado pelo seu pai. Você vai ser sempre Abraão, filho de Terá. Você vai ser sempre Abraão que vem lá dos sumérios, Abraão de Ur dos caldeus. Essa vai ser a sua identidade, e a sua história vai morrer e vai sepultar você nela, e é isso que você vai ser. Mas se você sair da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, ou seja, se você abandonar a tua velha identidade, a tua história de vida, e deixar eu trabalhar na tua vida, então tu não vai ser mais conhecido por Abraão, filho de Terá, não será mais conhecido por Abraão de Ur dos caldeus, você vai ser conhecido como Abraão, o amigo de Deus, aleluia. Eu não quero ser conhecido por Everson, filho do Antônio. Eu não quero ser conhecido pelo meu sobrenome, pelo meu RG, pelo meu CPF. Isso é tudo palha que vai ficar por aqui e para pouco serve na vida. Eu quero ser conhecido por ser servo de Jesus Cristo, amigo de Deus, aleluia. Isso é o mais importante. É o mais importante. Então, o primeiro princípio na vida cristã é atender o chamado de Deus, desvincular com a velha vida, com toda aquela bagagem que você carrega, dos seus pais, da sua casa, da sua história de vida. Você precisa entregar a Jesus. Tem gente que vem cheio de amarguras no coração. Fui ferido lá no passado, no ano 1967, eu me lembro até hoje, do dia, da hora, do momento. Você precisa entregar isso a Jesus, para Ele curar o seu coração. Mas você não conheceu o meu histórico de vida, eu fiz isto e isto de errado. Você precisa entregar ao Senhor Jesus, entregar a Ele, entregar.
Porque quando você entregar e render tudo aos pés de Jesus, então virá o sangue de Cristo sobre a sua vida para te limpar de todo o pecado, para te purificar a tua mente, o teu coração, imprimir em você uma nova criatura. Eu não estou falando de ser membro de igreja. Membro de igreja nós temos para todos os lados. Há membros aqui, há membros em outras igrejas, há membros em todos os lugares, no mundo inteiro. Membros de igreja, carteirinha de membro de igreja, muita gente pode ter. Você pode ser membro de uma igreja, congregar em tal paróquia, congregar em tal igreja, evangélica, católica, seja onde for, e isso não vai mudar a sua vida, se você não for membro da igreja de Cristo Jesus, transformado pelo sangue de Jesus e mudado completamente numa nova criatura. O que Cristo quer fazer comigo e com você é mudar-nos em uma nova criatura, ter uma experiência singular. Todos nós precisamos disso. Eu estou pregando aqui, mas pastor, você está pregando para quem não é cristão? Não, eu estou pregando para todo mundo, principalmente para quem está aqui dentro já há 20 anos comigo, mas ainda não transformou. Só Deus sabe se você está transformado ou não. Eu não estou falando de mudança de comportamento. Preste atenção, mudança de comportamento qualquer um pode ter. Você pode viver uma vida de drogas e bebidas e de repente encontrar uma sociedade, um grupo que vai te ajudar e você consegue mudar o seu comportamento. Você consegue parar de beber, você consegue parar de usar drogas às vezes, com um grupo de apoio muito forte, com um trabalho muito bem feito, com psicólogos. Você pode, com remédio, você pode mudar o seu comportamento em alguma coisa, mas isso não vai mudar a sua natureza, não vai mudar o seu interior. Via de regra, a gente coloca uma capa, a gente coloca uma vestimenta de um comportamento diferente e pronto, mas no interior é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, é igual aquele lobo que queria muito ser ovelha. Ele queria ser ovelha, mas ele era lobo. Ele olhava para as ovelhas pastando e bé, bé, e ele pensava, bom, eu tenho que começar treinando. E ele começou a treinar, fazer o balido das ovelhas. E até que ele se saiu bem fazendo o balido das ovelhas, ele tinha o mesmo som que as ovelhas, mas ele disse, mas eu sou uma aparência totalmente diferente, as ovelhas são branquinhas, as ovelhas são peludas, elas dão aquele pelo bonitinho, e eu assim, sou diferente, eu não sou uma ovelha. E ele disse, então ele arrumou uma pele de uma ovelha que estava ali, uma pele de uma ovelha, e ele colocou a pele de ovelha nele. E ele ficou tão bonito, ele ficou parecido com uma ovelha, e ele disse, saiu pulando, ele disse, eu tenho que aprender a saltitar como as ovelhas. Ele começou a saltitar como as ovelhas, e ele encontrou então um lugar onde havia muitas ovelhas. Ele se infiltrou no meio das ovelhas, ele estava tão feliz ali, ele tinha um comportamento de ovelha, ele tinha um balido de ovelhas, ele parecia uma ovelha, quem olhasse para ele dizia, é uma ovelha. Mas de repente, o estômago dele começou a fazer aquele barulho, e ele percebeu que começou a ficar com fome, e ele olhava para as ovelhinhas, e as ovelhinhas comiam a grama, comiam pasto, as ovelhinhas, e elas achavam tão apetitoso aquele pasto, e elas comiam o pasto. Ele olhava para o pasto, e não parecia nada bom para ele aquele pasto, mas ele era uma ovelha por fora, mas o pasto e a ovelha, e o pasto e a ovelha, e ele disse, bom, eu vou tentar comer o pasto também, e ele foi lá tentar comer aquela grama. Na hora que ele botou a boca na grama, aquela grama amarga, insuportável, terrível, ele jogou tudo fora, e ele começou a gritar de raiva, e de repente naquela fome, ele olhou para o lado, ele viu uma ovelha, ele disse, achei a minha comida, e ele arrancou a sua roupa, e pulou e arrancou aquela ovelha, e levou aquela ovelha para comer. Por quê? Porque ele queria muito ser ovelha, mas ele não tinha sido transformado em uma ovelha. Ele apenas aprendeu comportamentos e colocou uma capa de ovelha, mas ele nunca foi transformado em uma ovelha. Tem muita gente que vem para a igreja, olha como os crentes trabalham, os cristãos, o que eles fazem? Primeira coisa, eles antigamente carregavam Bíblias, hoje a gente carrega celulares. Eu vou dizer para vocês, seria bom vocês também carregarem uma Bíblia, é legal, eu gosto, eu tenho celular, mas eu gosto da Bíblia em papel. Então aí a gente diz, pega uma Bíblia, ponha debaixo do braço.
Diga glória a Deus e aleluia. Vá nos cultos ao domingo à noite. Pare de beber, pare de fumar, pare de prostituir, pare de se drogar. Comece a andar com os crentes. E ele começa a fazer isso. E ele diz: bom, eu já sou um crente, será? Às vezes ele mudou o comportamento, mas ainda no seu coração, dentro da sua alma, há uma sede pelas coisas deste século, há uma vontade de fazer as coisas deste mundo, há um desejo de devorar ovelhas, porque está dentro do coração dele, não foi transformado. Ele só pode ser uma ovelha se ele for transformado por uma obra sobrenatural. Só há uma forma de um lobo se transformar em uma ovelha, é se o poder sobrenatural de Cristo Jesus o atingir e ele for transformado de dentro para fora em uma ovelha. E é assim que Deus faz, naturalmente. Ninguém consegue se transformar em um cristão. A gente pode até aprender práticas de um cristão e praticá-las, mas isto não mostra que nós somos cristãos, porque um cristão é alguém que foi transformado, é alguém que tem vísceras de cristão, é alguém que tem coração de cristão, é alguém que tem mente de cristão, é alguém que tem olhos de cristão, é alguém que tem cheiro de cristão, é alguém que tem desejo de cristão, é alguém que tem vida de cristão. Então o que Cristo veio fazer foi transformar-nos em uma outra coisa. Nós éramos do mundo, pertencíamos a este mundo e vivíamos para este mundo, mas Jesus veio para nos transformar em pertencentes ao céu. É por isso que ele diz aos seus discípulos: vós não sois do mundo, assim como eu do mundo não sou. Ora, mas você não nasceu no mundo? Sim, mas Jesus te transforma em um ser diferente deste mundo. É isso que acontece. Então eu preciso dizer sim ao chamado de Deus e dizer: Deus, faça em mim a tua transformação, muda a minha identidade. Eu não quero mais ser conhecido por Everson Expolaor, não quero mais. Eu quero ser conhecido como amigo de Deus. Transforma o meu ser. Esse é o primeiro princípio da vida cristã. Responder sim ao chamado de Deus. Mas existem outros princípios. Segundo princípio da vida cristã, que eu quero tratar esta noite. Que quando você responde sim ao chamado de Deus, e quando você diz: bom, eu quero servir a Jesus, aí então começa uma movimentação bélica. Começa uma movimentação bélica. Lá nos quartéis sobrenaturais do inferno, começa uma movimentação. Satanás diz: olha aí, ele está pensando que é o quê? Agora vai se converter? Não, ele disse sim. Não, vamos começar a guerra. E começa uma guerra. É interessante isso. Porque se o primeiro princípio da vida cristã é você responder ao chamado de Deus, o segundo princípio da vida cristã é o de enfrentar as lutas contra os seus inimigos. Porque quando você diz sim para o Senhor, você arruma um monte de inimigos aí fora. Arruma um monte de inimigos. Jesus disse: o mundo vos odeia porque ele me odiou a mim. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Dentro de uma mesma casa vão se dividir marido contra mulher, pais e filhos, por causa de mim. Isso nós vemos na vida de Abraão, em Gênesis capítulo 14, porque quando Abraão então decide servir a Deus e seguir ao Senhor, sua vida vai ser transformada. Mas aí de repente começa a haver uma dissensão entre os pastores de Abraão e os pastores do seu sobrinho Ló. Já começa a haver problemas. Ele estava seguindo, se ele tivesse ficado lá na terra do seu pai, talvez não teria esses problemas, mas agora que ele está servindo a Deus, começa a haver problemas. Os pastores de Abraão começam a dar problema com os pastores de Ló, e de repente eles têm que se separar, e Abraão diz a Ló: pode escolher para onde você vai, se for para a direita eu vou para a esquerda, e Ló escolhe ir para Sodoma, e lá ele vai para Sodoma. Só que acontece que Abraão está servindo ao Senhor, já começaram problemas.
Mas os problemas vão aumentar, porque lá em Sodoma, de repente, os reis começam a brigar entre eles. E aí tem o rei de Sodoma, e o rei de Sodoma arruma mais 4 outros reis, e se levanta contra 5 reis contra 4. E aí sai uma briga, uma guerra, e de repente os 4 reis que batalham contra os 5 reis, vencem. Eram 4 reis fortes. Eles vencem o rei de Sodoma, e eles levam o povo tudo cativo, e levam as coisas tudo embora. E eles vão contar para Abraão, e agora Abraão tem um problema, Abraão tem que lutar contra os inimigos. E aí então ele tem que sair, e a Bíblia diz que Abraão juntou 318 homens. É interessante isso, porque, veja bem, são 4 reis unidos que destroem 5, então são 4 reis poderosos. 4 reis poderosos. E Abraão quantos tem? 318 homens treinados. Ele levanta esses 318 e vai perseguir os 4 reis que mataram 5, que destruíram 5 reis. Ele vai perseguir. E ele vai vencer a batalha, porque Deus está com ele. Deus está com ele. Abraão derrota reis mais fortes do que eles em números. Abraão derrota 4 reis que derrotaram 5. Mas ele não teme. Com 318 homens, ele não teme. Irmãos, eu acho interessante porque eu nunca vi tantos cristãos com medo quanto na nossa geração. Nós somos uma geração de cristãos com medo. Na época em que o Império Romano dominava e a igreja foi perseguida pelo Império Romano, os cristãos eram mortos em praças públicas, eram jogados às feras no Coliseu Romano, eram queimados vivos, e os cristãos tinham como um privilégio morrer pelo nome de Jesus. Mas hoje em dia, qualquer dor de cabeça que nos dá, a gente já perde o chão, a gente já sai chorando, a gente já sai desesperado, correndo. Eu acho que nós cristãos, não somos como os primeiros cristãos. Mas Abraão não era assim. Abraão era valente, Abraão enfrentava os seus inimigos. Na vida espiritual, irmãos, nós temos que aprender a enfrentar inimigos. Esse é um princípio da vida cristã. Não há vida cristã sem batalha. Preste atenção, não há vida cristã sem batalha. No dia em que você decidir firmar-se no caminho do Senhor e servir a Deus, você vai encontrar vários inimigos. De repente é o seu marido dentro de casa que vai se voltar contra você, de repente é a sua esposa que vai se voltar, de repente são seus filhos, de repente é o seu patrão, de repente são os seus vizinhos. Alguém vai se voltar contra você e vai dizer: não, você está errado, você está pensando o quê? Agora você não bebe mais com a gente, que negócio é esse? Agora você não faz mais parte do nosso grupo, da nossa roda, está querendo ser o santarrão. Você vai encontrar inimigos humanos e inimigos espirituais. Você vai encontrar inimigos maiores e mais fortes do que você, como Abraão enfrentou inimigos maiores e mais fortes do que ele. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não importa quais sejam os seus inimigos, se Deus está com você, se você está com Deus, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, aleluia. Então não tenho que temer, não tenha que temer. O cristão não deve temer nada. Nós cristãos, a gente às vezes fica muito preocupado com política. De um tempo para cá os cristãos agora se tornaram políticos em geral. É tal grupo que vai ganhar, é tal presidente que vai ganhar. E aí tem crente perdendo a noite de sono, arrancando os cabelos, morrendo de medo, porque um presidente vai vir, outro presidente vai destruir, vai fazer isso, vai fazer o quê? Olha, irmãos, não se preocupem. Nós somos o povo de Deus, o exército do Deus Todo-Poderoso, e Deus está conosco, nós não temos que temer nada. E se precisar morrer pelo nome de Jesus, nós vamos morrer pelo nome de Jesus, porque a nossa pátria não está aqui. Nós não somos brasileiros, nós nascemos no Brasil, mas nós somos celestiais. Jesus disse: vós não sois do mundo, assim como eu do mundo não sou. Nós somos de cima, nós somos do céu. Então nós não temos que temer as coisas que acontecem para nós aqui. Não temos que temer se vai ter uma crise no país ou se não vai ter uma crise no país. Deus está conosco, Ele vai cuidar de nós, e quando Deus quiser nos levar, Ele vai nos levar embora, e ninguém pode fazer nada contra aquilo que o Senhor quer fazer, aleluia. Então você não tem que ter medo. A vida cristã é uma vida cheia de batalha.
Paulo diz em Efésios capítulo 6, verso 12 e verso 13, Paulo diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Tem crente querendo pegar arma para lutar contra o governo. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nossa luta é contra as forças das trevas. A tua luta não é contra o teu irmão, a tua luta não é contra o teu vizinho, a tua luta não é contra o teu patrão, a tua luta não é contra a tua esposa, contra o teu marido, a tua luta não é contra o teu filho, não é contra o teu pai, a tua luta é contra as trevas. Uma ação astuta das trevas é desviar o foco da luta. E aí tem gente brigando com gente, quando a gente deveria estar lutando contra as hostes da maldade. Se Deus permitir, vou preparar uma série aqui de mensagem sobre a armadura do cristão, para nós aprendermos e aplicarmos sobre a nossa vida, baseado em Efésios capítulo 6. Se Deus permitir, vamos fazer isso, para a glória de Deus. Então, não há como viver uma vida cristã sem batalhas. Todos que querem viver piamente em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus, padecerão perseguições. Então, nós não temos que estranhar. Pedro diz assim: não estranheis quando vier sobre vós uma ardente prova. Como se isso fosse uma coisa estranha. Meu Deus, não estou entendendo. Por que tamanha prova sobre a minha vida? Ora, se você vier falar: olha, eu estou passando uma prova muito grande na minha vida, eu vou dizer: glória a Deus, é sinal que você está no caminho certo. Vamos nos unir em oração, porque Deus dará a vitória. Mas você está no caminho certo. Porque a árvore que dá fruto recebe pedrada. Agora, se ninguém joga pedra na árvore, é porque ela só tem folhas, não tem fruto. No dia que você estiver dando fruto, receberá pedradas de todos os lados. Tem gente que desanima e diz: não vou mais à igreja, porque alguém começou, eu comecei na igreja, parece que as coisas começaram a piorar, começou a vir mais luta para mim, mais problema, mais dificuldade. Eu digo: é assim mesmo, porque agora você está mexendo com o reino das trevas. Enquanto você está do lado do reino das trevas, ele não vai se incomodar com você, porque ele está te esperando no inferno. Mas quando você saiu das trevas para a luz, então você começa a incomodar o reino das trevas, e Satanás começa a levantar problemas na tua vida. Mas não temas, não temas quando se levantarem problemas sobre você, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Eu sou a tua força, eu sou o teu ajudador, eu levanto as suas mãos, eu firmo os teus pés para a batalha, eu te dou a minha vitória, e tu não vais ficar derrotado, porque em mim sois mais do que vencedores, diz a palavra de Deus, aleluia. Nós somos vencedores em Cristo. O cristão não pode viver cabisbaixo, misericórdia, nós não podemos viver assim, olhando para baixo. Jesus encontrou uma mulher que olhava para baixo, estava encurvada há tantos anos, porque Satanás montava nas costas dela. Mas nós não temos Satanás montado nas nossas costas, nós temos anjos ao nosso redor, para louvar e engrandecer o nome de Deus, aleluia. Não, nós não temos que viver em depressão, não temos que viver em angústia da alma, nós temos que viver na alegria do Espírito, porque o fruto do Espírito, segundo o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria. A alegria faz parte da vida do cristão, é fruto do Espírito. A alegria não é algo que vem de fora, a alegria é algo que vem de dentro. É produzida pelo Espírito Santo. Então, se o primeiro princípio de uma vida cristã é dizer: sim, irmãos, eu não estou com pressa para acabar essa mensagem, porque eu já sei que vai ficar para a segunda parte, domingo que vem, se Deus permitir. Eu não estou com pressa, mas eu quero que você guarde isso no seu coração esta noite. Guarde isso, porque esta mensagem terá só 3 pontos essa noite. Nós já estamos no segundo e vou para o último agora. Mas guarde isso no seu coração. Primeiro princípio de uma vida cristã é dar respostas afirmativas a Deus. E Deus te chama: sai-te da tua identidade para uma nova identidade. Se você diz: olha, eu ainda percebo em mim coisas da velha identidade, então você precisa ainda ser transformado por Jesus.
Não importa se você está nos bancos de uma igreja há 20 anos, você ainda precisa ser transformado. Clame ao Senhor e Ele vai transformar a sua vida. Segundo princípio, esteja preparado para a guerra, para a luta. Não estranhe quando vier lutas contra vocês. Satanás vai levantar pessoas, mas a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o que está por detrás delas. Como é que eu venço a luta? Vence em oração. Diz o texto de Efésios, orando em todo o tempo, com orações e súplicas diante do Senhor, em oração. Eu venço vestindo a armadura de Deus, que eu vou trabalhar isso numa outra mensagem. Qual é a armadura de Deus? O cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, e os pés calçados no Evangelho, na preparação do Evangelho da paz. Esta é a armadura de Deus para todos nós. É assim que a gente vence. Mas existe um terceiro princípio da vida cristã. Primeiro princípio, dizer sim a Deus. Deixar Deus transformar e mudar a tua identidade. Sair da tua terra, da tua parentela. Assumir a outra identidade que Deus tem para você. Segundo princípio, estar preparado para a batalha e para a guerra. Terceiro princípio, sentar-se à mesa com o sacerdote supremo. Este é o terceiro princípio. Nós vemos isso no capítulo 14, em Gênesis ainda. Porque depois de Abraão ir para a guerra, ele venceu a guerra contra os seus inimigos. Se Deus está com você, você vence sempre. Abraão venceu a guerra contra os seus inimigos. 318 homens contra 4 reis. 4 reinados caíram. E quando Abraão voltou da guerra, nós vemos em Gênesis 14, verso 18, que vai dizer assim, o 18 e o 19, dizem assim, e Melquisedeque. Melquisedeque é um sujeito que a gente não sabe quem ele é. É algo sobrenatural aqui. Porque ele é apresentado como rei de Salém. Salém é Jerusalém. E esse Melquisedeque, ele é apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo, numa época ainda que não havia sido estabelecido o sistema sacerdotal. O sistema sacerdotal em Israel vai ser estabelecido só lá na frente com Moisés. Aqui nós não temos sacerdotes ainda, mas já tinha um sacerdote do Deus Altíssimo. Nós não sabemos como é isso. É algo sobrenatural de Deus. Mas quando você vence a batalha pelo Deus sobrenatural, as coisas sobrenaturais começam a acontecer na sua vida. Se você quer as coisas sobrenaturais de Deus, você tem que estar preparado para a batalha e lutar e ser corajoso, e Deus vai te abençoar. Não pare no meio do caminho, não volte para trás, e Deus vai te abençoar. E as coisas sobrenaturais de Deus vão acontecer na sua vida. Então diz aqui que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o quê? A Abraão trouxe o quê? Pão e vinho. Que maravilha. Isso lembra alguma coisa, pão e vinho para vocês? Lembra alguma coisa? Ele trouxe pão e vinho. E diz o texto, e este era o sacerdote do Deus Altíssimo. E além disso, Melquisedeque fez o quê? Abençoou Abraão. Abençoou Abraão. O maior abençoou o menor. Ele foi abençoado por Melquisedeque. E disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então aqui nós temos um elemento sobrenatural acontecendo, porque Abraão venceu a batalha e está voltando da batalha. E quando ele está voltando da batalha, o encontra Melquisedeque. Melquisedeque traz pão e vinho. Pão e vinho é uma representação da ceia do Senhor já no Antigo Testamento, porque Jesus ceou com seus discípulos pão e vinho, sentou à mesa com eles para celebrar com pão e vinho. Então isso nos lembra da ceia do Senhor, porque depois da vitória sempre vem o sentar-se à mesa. Esta é uma característica do cristão. O cristão não tem só luta, o cristão tem o sentar-se à mesa. Sentar à mesa é ter comunhão com o sobrenatural, Melquisedeque, ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com a igreja, que é sobrenatural, com a ação de Deus. Isso é sentar-se à mesa.
Nós não estamos aqui só lutando. Hoje à noite nós não estamos lutando aqui. Talvez eu esteja lutando contra forças que não querem que eu fale essa mensagem de alguma forma, mas vocês não estão lutando. Nós estamos aqui sentados à mesa, se alimentando das coisas de Deus, se alimentando do pão espiritual, se alimentando do vinho espiritual na presença de Deus. Então, há esta marca, este princípio na vida do cristão. O cristão precisa aprender a comer pão e beber vinho na presença do Senhor. Eu não estou falando de pão da padaria, não estou falando de vinho rosé ou qualquer outro, não estou falando disso, estou falando dos elementos espirituais, porque Melquisedeque era um elemento espiritual, e traz uma coisa espiritual para ele naquele momento, embora fosse pão e vinho, mas tinha uma representação da espiritualidade. Então o cristão, ele não só, porque você encontra as pessoas às vezes, e diz, e aí irmão, estou lá, estou batendo, estou lutando, estou matando um leão por dia. Tá bom, está tudo certo, mas e aí? E aí estou matando um leão. Mas e aí, irmão? Continuo matando um leão. O que você fez hoje na segunda-feira? Matei 2 leões. Na terça, 3. E na quarta, 4. Quando é que você senta à mesa para desfrutar da comunhão, do relacionamento com Deus? Não, estou matando leão. A vida do cristão não é só matar leão. A vida do cristão também é sentar à mesa. É falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, é conversar sobre Jesus, é se alimentar da palavra de Deus, é se alimentar com os irmãos de Cristo Jesus, é tocar no celestial. Nós precisamos aprender isso, não só aqui no domingo à noite, mas dentro de casa, com a família. Eu vou perguntar, você senta com a sua família para comer pão e beber vinho espiritual? Você senta com a sua família para cear na presença de Deus? Você senta com os teus filhos para dizer, filho, vamos ler um pouco a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus aqui em família, vamos fazer uma oração aqui. Você faz isso dentro da sua casa, você faz isso com a sua família, você faz isso com os seus amigos, você faz isso com os amigos. Você senta para orar, para buscar a Deus, para se alimentar das coisas celestiais. Mas eu estou lutando sim. Nós lutamos com uma mão e comemos pão com a outra. Enquanto lutamos contra as hostes de Satanás, sentamos à mesa com Cristo Jesus e nos alimentamos das coisas do alto. A coisa melhor que tem é se alimentar de Jesus Cristo, porque Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Nós precisamos nos alimentar de Jesus. O que é se alimentar de Jesus? É falar de Cristo, é pensar em Cristo, é orar a Cristo, é estar com Cristo, é caminhar com Cristo, é compartilhar Cristo, é exalar o cheiro de Cristo. Isso é se alimentar de Jesus. Vida cristã é uma vida que tem a graça de Deus, que está sempre exalando em todos os lados. A gente se assenta e não se assenta para falar de política. Podemos até falar de política, podemos falar de filosofia, podemos falar de medicina, podemos falar de história. Tudo isso é legal, mas o nosso assunto principal não é esse. Nós sentamos à mesa principalmente para falar de Jesus. Crente que é crente senta para falar do Senhor. Não há outro assunto melhor, não há outra coisa mais gostosa. Eu não entendo, a gente vai conversar com os cristãos, eles falam todos os jogadores de futebol da seleção, eles falam todos os campeonatos dos times de futebol, eles falam sobre todos os acontecimentos de política, todos os problemas do Supremo Tribunal Federal, todos os problemas da política do presidente, não sei de quem lá, de todos os países de história, mas não falam nada do Senhor. Eu não entendo como ficar sem falar do Senhor, porque quando um cristão encontra outro cristão, o poder do Espírito Santo que está vibrando aqui, encontra o poder do Espírito Santo que está vibrando aí, e a gente começa um culto no meio da rua, onde está, a gente começa a falar do Senhor, e não para mais de falar do Senhor, aleluia, glória a Deus. É assim ou não é? A vida do cristão é estar à mesa, falando das coisas de Deus. Por isso a Bíblia diz, pensai nas coisas que são do alto. Por isso a Bíblia diz, aquilo que está em cima deve ocupar a vossa mente aqui embaixo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus. É assim que nós nos deleitamos. Quem é que participa da mesa? Quem está lutando. Quando você luta contra as forças dos inimigos, sabe qual é a recompensa? A recompensa é pão e vinho.
A recompensa é a bênção de Deus sobre a tua vida. Imaginando, mas Melquisedeque abençoou Abraão e não disse assim: receba milhões em ouro e prata. Ele não disse nada disso. Ele disse: bendito seja Abraão, abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Aleluia. A terra não é dos homens, a terra é de Deus. Os homens se apegam muito às coisas. Esse é o meu cargo, ninguém me tira daqui, só saio daqui morto, e sai morto mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, porque a morte tira você. Você pode ser um imperador, você pode ser um presidente da república, mas a hora que chega a morte, você perde tudo aquilo que você tem. Você pode ter uma terra, construir uma casa, ter uma fazenda, colocar o seu nome, construir pilastra de concreto e colocar o seu nome ali, mas você vai morrer. E aquilo vai ser vendido para outro. E aquilo vai ser passado para outro. Sabe por quê? Porque nós não possuímos, a terra não é nossa. Deus disse: a terra é minha. Deus é quem fez a terra não é do homem, a terra é de Deus. Aleluia. Ele é o possuidor dos céus e da terra. Aleluia. Quando Abraão luta a sua batalha, então Melquisedeque chega com pão e vinho. E isso me remete ao texto de Mateus capítulo 4, verso 11. Porque quando Jesus passou pelo período da tentação, enquanto ele lutou com as hostes espirituais da maldade, o verso 11 do capítulo 4 de Mateus diz: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando você vence a batalha, Deus manda seres sobrenaturais para te abençoar. Após a luta vem a bênção da mesa, a bênção do Senhor. Irmãos, eu vou parar esta mensagem aqui esta noite. Meu desejo era continuar, mas eu quero que você fique com ela gravada no seu coração. Se eu falar 7 pontos, talvez você vai lembrar de 1. Mas se eu falar 3, quem sabe você consiga lembrar de 2. Guarde esta mensagem na tua alma. Quais são os princípios de uma vida cristã? Quais são os princípios? Dizer sim a Deus, lutar corajosamente as suas batalhas e sentar à mesa da comunhão para se alimentar das coisas do Senhor. 3 princípios que precisam ficar no seu coração. Você vai sair daqui, segunda-feira terá batalhas. As batalhas te esperam, os leões te esperam lá fora. Não temas, seja forte e corajoso, o Senhor é contigo. Mas enquanto mate leões, não se esqueça de sentar à mesa para se alimentar da presença do Deus Todo-Poderoso. Pão e vinho te espera na mesa. Cristo Jesus partido entre nós. Aleluia. Este é o meu corpo que é dado a vós. Cristo partido entre nós. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé esta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos vão subir aqui esta noite, fecha os teus olhos e talvez esta mensagem tenha falado ao seu coração de alguma forma. Falado à sua vida. Deus está te chamando para mudar de identidade. Deus está te chamando para mudar de vida. Deus está te chamando para que você abandone todo o seu histórico do mal, do passado, e tenha uma nova vida com Ele. Então diga sim. Diga: Senhor, eu saio da minha terra e da minha parentela, eu saio da minha estrutura identitária para assumir uma outra realidade. Eu deixo de ser chamado Abraão, de Ur dos Caldeus, para ser chamado Abraão, amigo de Deus. Amigo de Deus. Você está enfrentando lutas e batalhas, meu irmão. Saiba que isso não é estranho, não é estranho a vida cristã, não é estranho. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você se senta à mesa, Cristo está partido entre nós. É necessário se alimentar da sua palavra. Feche o seu coração, abra o seu coração, feche os seus olhos e deixe o Senhor falar na sua vida.
coração aberto, olhos fechados, e que o Espírito de Deus toque no seu coração. Eu vou orar por você, por todos nós esta noite. Creia no poder de Cristo Jesus. Creia que o Senhor Jesus muda, transforma, liberta, quebranta, modifica, renova, reconstrói, reaviva, fortalece, faz novo. Cristo pode fazer de você uma nova criatura. Abra o seu coração e ore esta noite. Senhor Jesus, estamos aqui esta noite e entendemos a Tua palavra, entendemos que precisamos sair da nossa parentela, da casa de nosso Pai, da nossa identidade, para termos uma nova identidade, Senhor. Faz de nós uma nova criatura, faz de nós um novo ser, uma nova realidade, faz de nós cidadãos dos céus, amigos do Senhor. Ó Deus, se tem alguma coisa impedindo o meu irmão de tomar essa decisão, de dizer eu quero, de ser transformado, Senhor, toca no coração dele agora, quebranta, liberta de toda a ação do inferno, toda a ação de Satanás, tudo aquilo que vem do inferno, seja destruído em nome de Jesus. Senhor, abençoe, Senhor, agora essas pessoas que aqui estão, os que estão me ouvindo, que possam estar firmes na batalha, firmes do dia após dia, firmes na batalha, buscando ao Senhor, lutando contra as hostes da maldade, as hostes infernais, lutando, mas sendo vencedores em Cristo Jesus. Ajuda-nos também a assentar à mesa, cada um de nós. Não nos deixa passar de vida só batalhando, sem ter o privilégio de sentar com Melquisedeque à mesa, de sentar na Tua presença, para comer pão e beber vinho. Aleluia. É o Cristo partido entre nós, é a comunhão dos santos. Age sobre a nossa vida, pelo poder e pela graça do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma música esta noite com alegria em nosso coração ao Senhor.